Entrevista que vai falar sobre a inclusão social. Como que é seu nome completo? Cristiano Scheidegger. Quantos anos você tem? 40. Qual tipo de deficiência você tem? Eu sou portador de retinose pigmentar, é uma doença degenerativa da visão. E hoje eu sou um portador de baixa visão. E desde quando você tem essa deficiência? Essa doença surgiu no início da vida adulta, como na maioria dos casos. E foi, mas por ser uma doença degenerativa, ela foi se acentuando à medida com o tempo. Você estudou já tinha essa deficiência, ou a partir de quanto ela começou a atingir, no caso do seu estudo? Essa doença, no caso, ela me prejudicou mais na faculdade, que eu já fiz num período posterior aos 30 anos, e quando a doença já estava bem acentuada. Então, descreva para mim, resumidamente, o percurso de escolarização, identificando as coisas positivas e os obstáculos vivenciados, né? Seja no seu, principalmente na faculdade, né? Já que você teve problema na faculdade. Como que foi o percurso de escolarização na sua faculdade? Em primeiro lugar, na faculdade eu tive bastante dificuldade porque eu não conseguia enxergar o quadro, copiar a matéria do quadro. E eu não tive, a faculdade não oferece, que eu fiz, não oferecia nada por parte da instituição, nenhum recurso para deficiente visual ou de baixa visão. Eu tive que eu mesmo encontrar a solução por mim próprio. A faculdade não me ofereceu nada assim que pudesse me ajudar. Então eu tinha dificuldade para copiar, mas eu fazia anotações, e com essas anotações, através da internet, pesquisava a matéria e conseguia a matéria, e graças também ao minha capacidade de ser autodidata, eu conseguia concluir com êxito a faculdade, mesmo que a faculdade não me ofereceu nada nesse sentido. Você estava fazendo que curso? Sistema de informação. Você a escola então não oferecia, era uma faculdade particular ou era? Uma faculdade particular. E você acredita que a sua trajetória de escolarização então não tenha sido adequada às suas necessidades? Não, não foi adequada, porque eu entendo que se fosse adequada, se a instituição me oferecesse algum recurso que me auxiliasse. E na faculdade não tinha, simplesmente havia o professor e o quadro e o pincel e mais nada. O que você acha que deveria ter para ter sido diferente? Olha, eu creio que tinha que oferecer, por exemplo, eu tenho essa doença, eu não consigo, o problema é com a distância, eu não conseguia copiar do quadro, mas se tivesse, por exemplo, coisa simples como uma sala para eu tivesse um tratamento diferenciado, por exemplo, se um professor chegasse na minha beira para explicar a matéria, eu conseguiria entender com facilidade, ou até um material impresso na mão eu conseguia enxergar, da beirinha, botando bem perto do olho, mas eu consigo enxergar. O problema é que no quadro eu não enxergava, e isso não tinha. Outra coisa também que quando o professor passa no quadro, a matéria, a caligrafia, além do quadro já ser um recurso bem difícil no meu caso, ele também, a caligrafia do professor sofre a influência da caligrafia. Se o professor tem uma caligrafia boa, a pessoa enxerga com mais facilidade. Mas então poderia, se tivesse uma coisa simples como um data show, por exemplo, às vezes tinha só quando ia dar uma palestra, mas se tivesse um data show, por exemplo, para projetar letras em letras grandes e numa letra de forma, seria muito mais fácil para mim visualizar, ou para quem tem um portador de baixa visão, do que simplesmente o professor escrever com pincel. E você, pelo que você percebeu dos seus colegas, tinha mais gente com outros tipos de deficiência, seja auditiva ou com alguma outra deficiência além da sua?
Não, na minha turma só tinha eu que tinha esse problema de coisa. Vale lembrar também que quando eu comecei, em 2005, que eu comecei a fazer a faculdade, no primeiro ano ainda a visão ainda estava melhor. Quando chegou do segundo ano e coisa, aí foi ficando impossível mesmo a visualizar o quadro, entendeu? E quando eu terminei, a partir do segundo ano, então, era só mesmo fazer a anotação e o tempo e procurava obter a matéria através de cópias, xerox e a internet, que foi a que mais me ajudou. Eu percebo aqui que você tem um computador, tem os seus materiais aqui, você estuda, tem uma fonte de luz que te auxilia, tem... você criou o seu ambiente, né? Aí eu gostaria de saber, você trabalha, como que está a sua vida agora? Foi bem colocada a sua pergunta. Por exemplo, quem vê aqui tem computador, pode achar assim, mas ele consegue enxergar. Não, vale lembrar que a doença, a retinose pigmentar, ela é uma doença que ela age da segunda vez. Além da sua visão ir diminuindo, o campo da visão vai fechando, é como se eu olhasse por dentro de um tubo. Então, no ambiente externo, eu tenho dificuldade para enxergar, porque o campo de visão é muito estreito. E outro fato também é que essa doença, a retinose pigmentar, é uma doença que causa uma sensibilidade absurda à troca de luz. Então, se eu estou aqui parado sobre essa mesma fonte de luz, passando aqui uma meia hora que eu estou aqui, a visão estabiliza. Então, dá para mim ver alguma coisa e fazer. Por isso que eu consigo trabalhar aqui no meu ambiente. Mas quando eu vou na rua, às vezes eu não consigo enxergar coisa grande. Por exemplo, caminhar, eu tenho uma dificuldade absurda de caminhar na rua, porque cada sensibilidade, eu fico praticamente cego no ambiente externo com a luz do sol, devido à variação de luz. Uhum. Mas então você está aposentado? Hoje estou aposentado por invalidez. E então o seu trabalho, assim, você faz as coisas mais para distração, né? Eu faço por distração. Hoje eu não trabalho, não tenho não realizo trabalho assim, para sobrevivência. Alguma coisa que eu faço é por tipo hobby mesmo. Eu uso o computador para me informar, mas na maioria do tempo é para ouvir noticiários, ouvir música e também as noticiários e música que eu mais uso o computador. E faço alguma coisa, como eu te falei, com meus recursos. Tenho umas lentes que eu tenho aí, umas lupas de aumento e é isso. Como você relaciona o processo de escolarização com as oportunidades profissionais e laborais? No caso, como que você relaciona o seu processo de aprendizagem com com a sua vida profissional, no caso? O meu processo de aprendizado, de um ponto de vista técnico, foi ótimo. Na época porque você também foi autodidata, né? Isso que você falou, né? Muita coisa que eu sei, eu aprendi pelo método, por fato de eu ser autodidata. Por exemplo, eu trabalhava na TI da empresa. Antes de eu ir quando eu fui para a faculdade de Sistema de Informação, que é uma faculdade na área da computação, né? O nome já diz, Sistema de Informação, mas eu já era programador e já trabalhava na TI da empresa. Então, mas tudo isso eu aprendi a programar computador, linguagem de programação. O que eu aprendi foi através de livros e computador, e com livros mesmo, foi pelo método autodidata. Eu não tinha nenhum curso antes na área. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já sabia do que se tratava, a faculdade de Sistema de Informação. Então você acha assim, os professores não estavam muito capacitados? Ajudou, né? Isso me ajudou muito, porque não fui lá para aprender tudo. Do que eu sei hoje não é o que eu aprendi na faculdade só. Eu já era programador, eu já conhecia o ambiente da TI. Ah, entendi. E você acha que os professores precisam ser mais capacitados, então, para atender esse tipo de... Os professores, por parte, eu falei da instituição, né, que não oferecia nenhum recurso. E os professores também, no caso da minha faculdade, também não tinha nenhum professor. Você via que o professor não tinha nenhuma
nenhuma, vamos dizer, qualificação nessa área. Então, tá, Assim, para trabalhar com pessoas deficientes. Ele sim, era um professor normal, que sabe lecionar com quadro e os livros, mas eles com pessoas normais, não são professores. No plano na minha faculdade, os professores assim não deparei com nenhum assim que fosse qualificado assim para trabalhar com pessoas deficientes, seja visual, auditivo. Para finalizar, o que você, qual o conselho você daria para pessoas com alguma deficiência? O que você recomenda para alguém que estava querendo estudar agora, o que você faria se tivesse que começar tudo de novo? Conselho que eu daria? Isso. Olha, o primeiro conselho é força de vontade. Eu acho que se você não tiver força de vontade, você não vai a lugar nenhum. Porque se eu fosse esperar que alguém, ou a faculdade, ou que alguém me oferecesse algum recurso para me chegar onde eu cheguei, eu não tinha desistido no meio do caminho. Então, primeiro é ter muita força de vontade. Quando você tem força de vontade, eu acho que isso aí é o fundamental, as portas se abrem para você. Muito obrigado, Cristiano, e por hoje é só. Então agora vamos ver.